pessoal, aqui é a Ju do Nuvem Literária e hoje eu vim conversar com vocês sobre A Menina da Gargantilha, do João Paulo Lobato Magalhães. Eu recebi esse livro aqui do autor, eu li ele super rápido, mas não porque assim, eu me identifiquei com o conteúdo ou com a temática do livro, mas porque ele te prende realmente a atenção e você quer saber o que vai acontecer com o casal protagonista aqui. E você fica meio angustiado, com uma sensação de perturbação mesmo, psicológica e tudo, e você quer chegar até o final pra saber o que acontece. Esse livro trata de uma temática que eu particularmente não gosto muito de ler a respeito. Eu me sinto um pouco incomodada, assim, um pouco perturbada, dependendo de como o autor aborda isso. É bem polêmico e vocês vão entender logo por quê. O protagonista dessa história, ele é um homem de 32 anos na época dos acontecimentos. Ele tá narrando pra gente a história, agora que ele já tá com acho que 36, se não me engano. Ele tá contando a história de tudo que aconteceu com ele 4 anos atrás. A gente não fica sabendo em momento nenhum aqui do livro o nome desse personagem, né, desse protagonista masculino. O protagonista, ele mora no Rio, em Copacabana, e um belo dia ele vai à praia, eu acho que no posto 6, alguma coisa assim, e ele conhece uma menina, uma garota, uma criança de 13 anos. E adivinhem só o que acontece. Na perspectiva aqui do protagonista, ele se apaixona perdidamente por essa menina, que se chama Pandora. E por incrível que pareça, a Pandora também se interessa por ele, assim, na mesma hora. Eles começam a se encontrar, obviamente escondidos da sociedade por conta da diferença de idade, e não só por conta disso, porque a gente sabe que no Brasil um homem adulto se relacionando com uma criança de 13 anos é completamente fora da lei, isso é crime, até onde eu sei, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente defende a proteção à criança, ao adolescente até, sei lá, 18 anos, em alguns casos até os 21 anos. Abaixo de 14 anos é considerado imaturo pra tomar esse tipo de decisão, de ter um relacionamento amoroso e sexual, por exemplo, com um adulto. A Pandora é considerada criança e nessa história aqui o protagonista ele tem uma outra visão dela, uma visão na qual eu não concordo. Essa é uma temática muito densa, muito pesada inclusive, mas o livro trata ela de uma forma bem suave, bem leve até, mas é uma temática muito forte. Eu considero esse livro um livro muito forte por conta disso. Apesar de ter essa capa muito bonita e essa capa assim, inocente, delicada, né? E tem essa página aqui dentro, gente, que é linda, logo no começo do livro, é como se fosse o pôr do sol em Copacabana, então é maravilhoso. Mas contradiz um pouco com a temática do livro, porque é uma temática muito polêmica, apesar de ter sido muito romantizada aqui no livro, mostra essa visão, né, do protagonista, que é uma visão assim completamente idealizada da situação. Ele endeusa a Pandora de todas as formas possíveis. A Pandora é a paixão da vida dele, o sol da manhã. Isso me lembrou muito o livro Lolita, porque realmente é aquela visão. Em Lolita o protagonista ele tem essa visão também endeusada da Lolita, mas em Lolita a gente tem uma perspectiva diferente do protagonista, porque a gente sabe que o protagonista tem um histórico já de pedofilia, já passou por clínicas psiquiátricas, a gente sabe que a gente tá na mente de um cara que é doente, né? Mas aqui nesse livro é diferente, o protagonista ele tem uma visão romantizada, idealizada e maravilhada da Pandora, mas ele não tem um histórico de pedofilia, de ter essa doença, de sentir atração por crianças. Ele nunca teve nenhum relacionamento, nenhum tipo de relacionamento com crianças. E na história, a visão dele é apoiada pelo terapeuta dele, pela amiga dele de longa data. Eles apoiam essa ideia de que ele não tem essa doença e de que ele se apaixonou perdidamente e de verdade pela Pandora. Então ele tenta justificar de todas as formas pro leitor esse amor verdadeiro e tenta provar que isso é genuíno e faz menções a situações na história de mundo onde isso acontecia e era normal e era aceitável. Inclusive os pais faziam gosto que as meninas, as crianças se casassem com adultos. Ele tenta mostrar esse lado, particularmente não é a minha opinião, mas olhando friamente pro livro, é um livro muito bem escrito, é um livro que assim, a revisão tá impecável, é um livro que está bem feito. A única ressalva que eu tenho é que não é um tema que eu goste, não é um tema que eu me sinta muito confortável lendo a respeito, justamente por eu não concordar com a opinião do protagonista. Mas existe todo um tema para reflexão no livro. Ele traz uma outra visão, uma outra perspectiva, né, para essa situação que parece que não, mas é comum ainda. O que eu achei interessante aqui nessa história foi a alusão que ele faz aqui à mitologia grega, com a simbologia da lenda da Caixa de Pandora, porque aqui a protagonista se chama Pandora e durante a história tem uma situação que envolve uma caixa de joias e tem essa coisa da abertura da Caixa de Pandora, de quais são as consequências disso pros protagonistas. Então dá pra fazer aí um comparativo interessante com a mitologia grega. Achei isso muito legal, muito bem desenvolvido aqui durante o livro. Fica então aí a minha indicação
indicação de um livro que, à primeira vista, parece ser apenas fofo, bonitinho, por essa capa aqui, mas que, na verdade, trata de um tema muito polêmico, muito sério. Pra quem gosta desse tipo de visão, de perspectiva, de tentar entrar na cabeça de um protagonista como esse, analisar qual é a visão dele de mundo, a visão dele do que é certo e do que é errado, do que ele pensa a respeito do amor e dos relacionamentos. Então é bem interessante pra quem quer ver esse outro lado da moeda. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado aí dos meus comentários a respeito desse livro. Quem gostou, não se esqueça de dar um curtir aqui embaixo pra ajudar na divulgação do Nuvem Literária nas redes sociais. E é isso, um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!